Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento do cronotacógrafo FMD1000. É um equipamento que trabalha entre 9 e 32 volts, atendendo aí a uma demanda tanto de veículos leves como de veículos pesados. Possui uma funcionalidade de rastreamento e computador de bordo, então possui alguns sensores que podem ser ligados a ele, como sensor de chuva, sensor de porta e sensor de farol. Esse equipamento possui uma impressora integrada para impressão das fitas de diagrama. Inicialmente eu vou colocar aqui a fita de diagrama e a gente vai fazer o alinhamento. Só inserir a fita. A própria impressora puxa o papel. A gente aperta o botão para cima. As linhas devem bater com as da pré-impressão. Nesse caso aqui há necessidade de se fazer um ajuste. Para realizar esse ajuste, nós modificamos o offset apertando o botão para a esquerda ou para a direita, dependendo do sentido da linha. Nesse caso eu tenho que posicionar as linhas para a esquerda, então eu coloco o offset dessa forma. Aperto o botão para cima novamente, ele realiza um novo teste. O alinhamento está perfeito, a linha de baixo está batendo com a correspondente, a linha um pouco mais acima também está, a linha do topo do gráfico está se apresentando também corretamente. Aperto o botão do meio para guardar, conforme diz a tela. Eu posso apertar o botão para baixo, que é o ideal, até o término do gráfico, e aí sim eu dou o OK. Coloco o rolo no suporte. E coloco a tampa. Então já podemos finalizar a calibração da impressora. Temos aqui no topo à esquerda a data, no meio o sinal para a transmissão de telemetria e a hora. O número maior significa a velocidade do instrumento, velocidade instantânea do veículo, e abaixo o odômetro, que também corresponde ao mesmo do veículo. Esse sinalzinho aqui indica que a antena de GPS está em funcionamento. Se porventura estiver piscando, significa que ele está sem sinal de GPS. Abaixo nós temos uma indicação de que está com sinal e está transmitindo todos os dados do tacógrafo para a rastreadora. E acima indica que o veículo está ligado. Na lateral direita nós temos a velocidade máxima, no caso a 80 km por hora, o sinal de bateria e de impressora. A gente clica com o botão do meio, ele carrega o menu principal. O importante aqui, primeiramente, é a fita de diagrama, onde a gente tem 3 opções, que são últimas 24 horas, que imprime todas as últimas 24 horas registradas pelo equipamento, se baseando no horário que você realiza a impressão. O histórico da fita, que você pode selecionar uma data e ele vai te informar todos os registros dentro da data selecionada e dentro desse período de horário. E calibração da impressora, caso na inserção você tenha configurado errado e tenha saído do menu, tem essa opção de selecionar aqui e refazer a calibração da impressora. Eu vou selecionar aqui últimas 24 horas, pré-impresso,
E aí então a impressora entra em funcionamento. Bom, a impressão terminou, tá? A gente puxa o papelzinho aqui para cima, ele corta, clica com o botão esquerdo sempre para voltar para o menu anterior. Eu vou demonstrar para vocês também o menu do histórico da fita, sempre pré-impresso. No caso, você pode passar para cima ou para baixo, que ele vai te dar as datas disponíveis. Eu não vou realizar outra impressão aqui, então eu só vou voltar para a esquerda, esquerda novamente, até sair de tudo. Bom, nesse menu, outra opção importante fica dentro de parâmetros. A gente vem aqui em mais parâmetros e temos a configurar GMT. Essa configuração serve para quando o equipamento está em um local que tem horário de verão, a gente faz o ajuste do GMT. No caso do Rio de Janeiro, onde o GMT é -3, no horário de verão a gente coloca -2. E aí, fazendo essa alteração, eu clico com o botão do meio para gravar e já fica configurado um novo horário na tela inicial. Cada motorista costuma ter o seu cartão, onde tem algumas informações, o nome do motorista, o código do cartão, o número de CPF e a validade. A gente insere o cartão, onde vem escrito aqui Smart Card. O equipamento vai informar o nome do motorista. Ele sinaliza que o motorista está autenticado no equipamento. Utilizando um simulador, a gente gera uma velocidade para registro do equipamento e demonstração da jornada de motorista. Eu vou balançar um pouquinho o equipamento, porque como ele possui um acelerômetro, ele começa a identificar a velocidade por uma mudança de posição. E por uma regra, ele entra em estado de condução após 16 km por hora, conforme mostra aí na indicação. Com essa tela, o motorista só consegue enviar a ação de urgência. Também não consegue imprimir quando está em condução, porque isso tiraria a atenção do motorista. Logo em seguida eu vou demonstrar para vocês qual é a utilização desses menus de ações, que são as macros. Pressionando o botão para baixo, nós temos algumas informações sobre a viagem do motorista. Uma delas é o tempo de condução, nesse caso aqui em 2 minutos, o tempo restante a descanso, que seria o tempo que falta até ele tirar os 30 minutos, e o tempo total de condução, que é o tempo que ele pode dirigir durante a jornada dele do dia. Nesse caso aqui, o tempo total é de 7 horas e 56 minutos. Após a sua condução, podendo ou não ser dentro das 4 horas, se o veículo parar, ou seja, a velocidade for a 0, ou ele desligar o motor, o equipamento vai exibir esse menu, que é o menu de jornada, que trata a jornada do motorista. Selecionando a opção descanso, ele tem uma contagem regressiva. Como o equipamento está configurado para um descanso de 30 minutos, ele começa com esses 30 minutos regressivos e efetua o registro por configuração desse equipamento a cada 10. Ou seja, se eu volto à condução e retorno para descanso agora com 29 minutos ainda,
ele ignora o que foi descansado e retorna para os 30 minutos. Lembrando que o equipamento sempre sai do estado de descanso, refeição, espera, quando ele passa da velocidade de 15 km por hora. Ele também sai desse estado se tiver qualquer velocidade por mais de 2 minutos. Isso porque o veículo pode fazer alguma manobra em algum pátio por uma necessidade. Então, voltando ao estado de descanso, verificamos que ele começou novamente pelo tempo total, porque não houve o descanso por mais de 10 minutos. Deixamos correr aí os 30 minutos. Assim que ele termina os 30 minutos, o equipamento volta para a tela inicial e emite a mensagem de que se pode conduzir. Apertando o botão para baixo, a gente verifica o tempo de descanso e o tempo restante de descanso. Nesse caso, como ele já fez o descanso total de 30 minutos, ele zerou o tempo aqui. Vamos dar novamente velocidade, lembrando que ele só sai dessa tela após os 15 km por hora, pressionando o botão para baixo, verificando o tempo restante para descanso. Novamente, eu zero a velocidade, venho aqui em refeição, aceitar. Por padrão é configurado com 1 hora de refeição. Eu vou sair, tá? Não vou esperar essa 1 hora. Vou dar novamente a velocidade aqui de 15 km por hora. Vou voltar novamente a 0. E agora eu vou entrar no menu em espera. Esse menu ele passa a informação de qual ação está sendo executada pelo condutor. No caso de uma carga, que pode ser num terminal ele pegando algum tipo de produto ou algum tipo de local que ele esteja carregando o veículo. Descarga, processo semelhante, só que no caso descarregando o caminhão. E fiscalização, no caso de algum local que ele precise parar para pesagem ou por alguma parte de determinação do cliente. Ele vai fazer a contagem sempre acumulativa. Então, se porventura agora eu marquei aqui tempo de espera está em 15 segundos, eu entro em movimento, depois marco carga ou descarga, ele vai sempre continuar desse tempo que está exibindo aqui. Vou entrar na opção emergência e aqui eu tenho 3 opções: acidente, socorro médico, auxílio mecânico. Então, caso o veículo esteja parado por algum desses motivos, e caso também seja possível o motorista enviar essa mensagem, ao clicar, exibir a tela de enviando mensagem, a mensagem é recebida no servidor e transmitida no sistema, que é onde a transportadora ou a rastreadora identificam a mensagem e tomam as devidas providências. Aí exibe a tela de mensagem recebida, ou seja, a mensagem foi enviada com sucesso. Eu vou dar velocidade novamente. Simulando que o motorista já tenha completado a sua jornada de trabalho, não a viagem, não interpretar jornada de trabalho com viagem, porque você pode ter viagem que dure mais de uma jornada de trabalho, às vezes 2, 3 ou até mesmo 4. Então você pode finalizar a cada dia. Vou zerar aqui novamente. O motorista vem na opção fim de jornada, aceitar. Já então ele pode remover o seu cartão de identificação. A partir de então, o motorista tenha o seu repouso diário, por lei ou no caso por configuração do equipamento,
ele deve cumprir esse período de entre jornadas de 11 horas. Durante a condução também, ele pode observar se o equipamento está com posicionamento GPS. Aqui ele mostra a velocidade de pulso, que é a velocidade gerada pelo caminhão, a velocidade por GPS, a latitude e longitude, a altitude e a quantidade de satélites que a antena de GPS está conectada. Pressionando mais uma vez o botão para a direita, a gente tem as informações de transmissão. Nesse caso aqui, informa a quantidade de pacotes que estão armazenados no equipamento, a prestadora de serviço que está sendo enviado e a data do envio do último pacote. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês algumas mensagens de alerta que o equipamento costuma enviar durante seu funcionamento. Uma delas é de aceleração brusca, quando a velocidade passa dos 15 km por hora em um curto intervalo de tempo. Como indica aí, a aceleração brusca. Temos também o de velocidade de alerta. Nesse caso, esse equipamento está configurado para apitar em 78 km por hora. Essa velocidade de alerta é para o motorista ter uma ciência de que ele está próximo da velocidade máxima permitida pelo equipamento, nesse caso de 80 km por hora. Passando dos 80 km por hora, ele emite a mensagem de excesso de velocidade. Caso ele permaneça nessa velocidade por mais de 2 minutos, ele gera uma infração de velocidade. Se ele passar diretamente de 85 km por hora, ele gera uma infração de velocidade. Todos esses parâmetros podem ser configurados de acordo com a necessidade do cliente. Bom, vou demonstrar também uma freada brusca, quando também tem uma redução de mais de 15 km por hora num curto intervalo de tempo. O equipamento interpreta que houve uma freada brusca.